Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha da primeira temporada da série Grotesquerie. Vamos lá? Essa nova série do queridíssimo diretor Ryan Murphy, que está à frente da série American Horror Story, e foi isso que me chamou a atenção para assistir a série. Ela tá dividindo bastante opiniões, porque tem gente que tá falando que ela é boa, mas a maioria falando que é uma série bastante confusa, maluca e sem nexo. A série segue a detetive Lois Tryon enquanto ela investiga uma série de crimes perturbadores em uma pequena comunidade. Cada morte parece ter uma conexão pessoal e inquietante com Lois, como se o assassino estivesse jogando com ela. Desesperada por respostas e sem pistas concretas, Lois aceita a ajuda da irmã Megan, uma freira e jornalista do Catholic Guardian, para produzir uma investigação particular. Então a série nos apresenta Lois, que é uma detetive totalmente alcoólatra. Ela aí vive de manhã, vive 24 horas por dia embriagada, e ela tem esse novo crime para ela desvendar, solucionar. E ela, pelo que a gente entende, ela é uma das melhores profissionais da área, porque todos os crimes que ela investigou, ela concluiu. Só que esse é um crime bastante incomum, que ela tá com uma pulguinha atrás da orelha e não tá conseguindo descobrir, desvendar o mistério. Eis que esse assassino, ele mata as pessoas e deixa pistas um pouco quanto religiosas. Então, por exemplo, ele mata uma pessoa e deixa ela lá na forma de uma cruz. Tem um assassinato em que ele mata várias pessoas e monta a Santa Ceia. E intrigada com isso, ela acaba chamando a irmã Megan para poder ajudar ela a desvendar esse mistério. E ela tem uma história bastante desafiadora, uma história pessoal, porque ela não se dá bem com o marido, parece que o marido era um garanhão e tudo, e ele está em coma profundo no hospital. E ela não tem essa relação muito boa, então ela vai lá às vezes visitar ele no hospital e tudo, e tem uma enfermeira que é um tanto quanto sombria e estranha, que parece que tem uma relação afetiva com esse marido. E a sua filha sofre de obesidade mórbida e ela utiliza disso para tentar ter ganhos secundários com a mãe e entre outras coisas. Eis que também aparece um enfermeiro aí do além para tentar ajudar a Lois a sair dessa situação, tentando tirar ela do alcoolismo, tentando ajudar ela. E entre outras pessoas ali que estão envolvidas na história. De repente, a série tem uma reviravolta e a gente descobre que tudo isso era sonho da Lois, que ela estava em coma. Então o marido dela tá vivo, a filha dela, na verdade, é uma advogada bem-sucedida, é casada com esse enfermeiro que ela teve um affair. A freira, na verdade, a Megan, é uma detetive que tomou o lugar dela, entre outros. O padre, que era o assassino no sonho dela, é o médico que cuida dela. Então é uma loucura atrás de loucura. A série dá uma reviravolta e mistura as coisas que você fica sem entender nada. Por isso eu até digo, se você for assistir, não perca um minuto sequer, porque se você perder uma coisinha, você já não entende mais nada. Porque ela é essa linguiça toda. Esteticamente falando, eu gostei bastante da série. Eu acho que ela cria esse clima de tensão o tempo todo. Ela traz o suspense, como a gente já confere em várias direções do Ryan Murphy. Ele consegue produzir isso de uma forma brilhante. As cenas de morte também são muito pesadas, então tem cenas assim bastante tensas, né? Principalmente a cena que envolve a família, em que uma família inteira é morta e o assassino mata o cara e põe pedaços do corpo dele para os familiares comer, uma coisa bem pesadona assim, sabe? Então é uma coisa grotesca, essa cena da Santa Ceia, então ele mata as pessoas e prende elas pelo um cano, e tá aquelas pessoas todas mortas. Tem uma cena também que ele pega tipo um polidense assim e pega pedaços de corpos de prostitutas e coloca. Então são cenas pesadas de morte, de gore e tal, mas ela é um pouco confusa realmente, porque ela tem essa reviravolta
Então a gente pensa que é uma coisa e de repente é outra, né? Porque a princípio era a Lois que tinha o comando de toda a situação, o marido que era o filho da mãe, a freira que estava tentando ajudar, mas ela ajuda o assassino. Tem essa história do padre também que é muito louca, que é um padre que não é padre. Tem umas cenas bastante pesadas entre ele e a freira. Mas aí depois vem essa história de que ela que estava em coma e que é totalmente o contrário a história. Então, mas eu achei interessante, apesar de muita gente aí tá detonando a série. Eu acho que ela deu um up, porque assim, é a primeira temporada. Eu nem sei se vai ter a segunda, porque ela não tá indo tão bem assim, né? Então, não sei se vai ter essa continuação, mas eu achei a premissa bastante interessante, a produção muito boa, como eu falei, nessas cenas de morte. E o interessante é que confunde muito a gente, porque, por exemplo, nessa primeira parte em que a Lois está no comando e tudo, é uma mistura de anos 70 com a atualidade. Então, por exemplo, as roupas, as vestimentas são muito dos anos 70, inclusive da enfermeira, mas ao mesmo tempo ela tem um celular, um iPhone. A máquina que o marido está usando lá no coma é uma mistura de coisas antigas com coisas novas. Então ela mistura muito isso, então é interessante. E ela mostra que tudo que a Lois viveu, que ela sonhou, ela pode estar prevendo o futuro. Então é o que a série mostra. Ela terminou mostrando isso, porque ela voltou desse coma e de repente começaram a ter essas mortes que ela viu no sonho dela, que foi a morte dessa família que acabou morrendo aí com pedaços do corpo do pai. Teve a cena também da Santa Ceia. Então, ela está aí prevendo o futuro. Que, na verdade, a gente já viu que o assassino não é o mesmo que ela viu no sonho dela, né? Porque no sonho dela, quem era o assassino era o padre, e nessa parte 2 o padre está lá morto na Santa Ceia. Então, essa confusão que aí deixou a gente com a pulguinha a mais na orelha, né? De pensar, e agora, quem é o vilão da história? As atuações são perfeitas, apesar de que a Nice Nash, muitas vezes ela é muito caricata. Então ela tem que fazer esse papel dessa alcoólatra, então o tempo todo ela tá bêbada. Tem muitas vezes que incomoda. Assim, tem hora que é bom, sim, ela faz bem e tudo, mas não sei, tem hora que incomoda a atuação dela, a gente fica meio assim, caraca, muda aí, sei lá, faz uma coisa diferente. Mas não atrapalha tanto. É assim, né? Incomoda às vezes, mas não atrapalha tanto. O Nicholas Alexander Chaves, ele tá aqui na série, ele fez os irmãos Menendez, Monstros, ele era um dos irmãos, e aqui ele faz esse padre Charlie, que é o assassino na primeira parte. Ele tá incrível aqui, porque ele traz todo esse mistério no ar, então o tempo todo ele finge ali que é um cara extremamente carismático, bonzinho, que quer trazer atualidade para a igreja, vamos trazer coisas diferenciadas, e ele tá com aquele sombrio, aquele olhar sombrio, estranho, que tem alguma coisa no ar, e ele consegue isso brilhantemente. Agora eu quero falar de uma pessoa que eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria falando aqui para vocês, que é do Travis Kelce. Você já ouviu falar desse nome, né? Eu tenho certeza. Sim, ele é o namorado da Taylor Swift, o jogador de futebol americano. Vocês acreditam nisso? Pois é, ele tá na série e por incrível que pareça, a atuação dele é brilhante. Olha, me surpreendeu bastante. Eu nem sabia que era ele, comecei a assistir a série e eu falei, gente, eu conheço esse rosto de algum lugar. Fui pesquisar e vi que era ele realmente. E assim, ele me surpreendeu muito porque, nossa, um jogador de futebol americano e é um perfeito ator. Ele traz todo o carisma, toda a excentricidade que precisa, porque ele é esse enfermeiro que aparece do nada para tentar ajudar a Lois sair do alcoolismo, tenta ajudar ela a sair de todo o processo. E na segunda parte, ele tem uma carga dramática mais pesada, porque ele era marido da filha da Lois e ele teve um caso com a mãe. E ele tem uma transformação muito grande, porque ele é também alcoólatra, e ele tenta sair disso, ele tenta superar isso e virar outra pessoa. E a atuação dele é brilhante, maravilhosa, ó, tá de parabéns, e Taylor Swift arrasou.
E particularmente, eu achei que a série teve um desenvolvimento interessante, apesar de alguns momentos, alguns capítulos, eu achar que ele enche bastante linguiça. Realmente, eu acho que ele poderia ter desenvolvido mais, porque sempre eu falo, gente, quem quer assistir uma série de suspense, barra terror, quer suspense e terror. Quer brincadeira de caça ao rato, né? Porque aqui ela é uma detetive em busca do assassino. Então a gente quer ver essa luta constante, essa busca, essa corrida frenética. A gente quer ver cenas de morte, a gente quer ver o desenvolvimento, e tem hora que ele se perde um pouco no drama familiar, né? Então acho que um capítulo inteiro que fica no drama da Lois com a filha dela, que elas ficam lá falando, e a filha falando que é obesa, e elas brigando ali, porque a mãe é alcoólatra, a filha é obesa, e elas tentando disputar ali, se você parar de comer, eu paro de beber. Aí ela vai lá e come, a outra vai lá e bebe, então fica naquela disputa acirrada, naquele dramalhão, e ela acaba se perdendo um pouco. Então eu acho que poderia ter desenvolvido melhor, poderia ter frisado mais na questão dos assassinatos, das mortes, do próprio assassino, e ter, né, deixado um pouquinho de lado ali. Mas ela é uma boa série, eu gostei. Eu acho para quem curte o Ryan Murphy, o diretor, gosta de American Horror Story, ele tem a mesma pegada. Então eu acho que vai gostar, até por conta do elenco também. Então acho que vale dar uma pena, assim, vale dar uma chance, dar uma conferida, assim. É uma série bastante interessante. E para quem se interessou, a série Grotesquerie, a primeira temporada completa, já está disponível na Disney Plus. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu a série Grotesquerie ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!